sem base e fica algo não entendido, tá certo? Então, a gente vai discutir um pouco, eu vou fazer essa revisão, a gente discute as vulvaginites, depois a gente dá um intervalo, e aí a gente continua com o finalzinho das cervicites e entra na doença inflamatória pélvica, que vocês vão ver, tudo é meio que um raciocínio de diagnóstico diferencial, inclusive algumas são dentro de uma mesma doença, só que de manifestações diferentes, tá certo? Então, e aí fiquem à vontade, como eu também falei anteriormente, esses iconezinhos que aparecem para vocês no celular, exatamente para interação. Então, é só podem, né, quando eu perguntar se entenderam, por favor, me respondam, né, com um ok, com a mãozinha para eu saber que está sendo entendido. Tiverem qualquer dúvida, aperta a interrogação que eu paro um pouquinho, ou repito, ou vejo o que está de dúvida. E qualquer perguntas pontuais, escrevam nesse chatzinho, onde tem, façam pergunta aí no celular de vocês, pode abrir uma outra aba também é possível participar assim, porque às vezes quem está no celular me comentaram aí, mas caso consiga, o slide aparece para vocês, então dá para acompanhar também, mesmo pelo celular, tá certo? Não tem problema nenhum, se estiver só com o celular. Pronto, aqui é só, né, as regrinhas que a gente coloca, aquelas dos direitos, e aí os objetivos, o que é que vocês têm que sair sabendo dessa aula? Tem que conhecer a composição da microbiota vaginal, para vocês entenderem o que são as vulvaginites, tem que saber como é uma vagina normal, tá? O que acontece, vocês tiveram aula de ciclo menstrual hoje pela manhã, não é isso? Então, o que acontece também na vagina, ao longo do ciclo menstrual, ao longo das fases de vida, uma mulher jovem, uma mulher no climatério, na fase pós-menopausa, numa criança, o que tem de diferente? Será que as vulvaginites são diferentes? Será que as vulvaginites acontecem em todas essas fases? Isso a gente vai tentar esclarecer, vocês, né, devem sair sabendo dessa aula, tá certo? Diferenciar as vulvaginites de cervicite, né, tanto de como elas se manifestam, como as causas, como é que a gente avalia uma paciente com queixa de corrimento vaginal, de doença vulvovaginal, e aí a gente entender de maneira sumária, claro, nada muito complexo, mas de saber conduzir um paciente dentro das principais. A gente não vai falar de todas as vulvaginites, de todos os tipos de cervicites, mas a gente vai se ater às causas principais, que é o mais comum no dia a dia, tá certo? E aí, em 2019, foi lançado esse protocolo das diretrizes do Ministério da Saúde, né, para a IST. Dentro desse protocolo estão as vulvaginites, embora vocês vão ver que nem todas são infecções sexualmente transmissíveis, mas nesse aqui tem o capítulo que dá o diferencial dessa minha aula. Então, as duas aulas estão dentro desse protocolo aqui. A gente faz também, tipo, um manual para o chá, com resumo, né, mais ou menos, de maneira mais objetiva, e até um pouquinho explicada, porque aqui é manual, é um protocolo, né, mais de conduta, que também pode ser o referencial de vocês para estudo para a prova, tá? Eu depois vou publicar no Moodle do chá, esse manual para fazer a primeira prática do chá, então vocês podem se utilizar também para estudar para a minha aula, mas acho que tudo vai tá contemplado nesse material, ok? Então, assim, respondam, por favor, para mim aí, quando a gente fala em vulvaginites, eu vi que, para até as duas pessoas tiveram perguntas, colocar, que vocês já pensaram, né? Escrever para a gente. O que é que vem à mente de vocês? Bom. Só? Então, inflamação, infecção trato urinário, candidíase, dor, inflamação de novo, candidíase. Então, é isso, a inflamação da vagina, perfeito, né? Então, vocês, infecção da região vaginal, a gente vai até, né, diferenciar também, vocês tiveram uma aula de anatomia, vão ter amanhã, acho que, né, de embriologia e histologia, para verem um pouquinho a diferenciação até de onde é vulva, onde é vagina, por que eu chamo de vulva, por que eu chamo de vagina, por que eu chamo de sepsis, né, lembrar que sepsis a gente chama o colo do útero, tá, a boquinha do útero que fica dentro da vagina, ok? Mudança da flora vaginal, o outro comentou, muito bom, vamos dizer, participação.
Então, eu acho que foi bem, né, algumas opiniões a gente conseguiu. Então, exatamente dentro do que vocês disseram, tá mais bem tudo aqui, né? Então, é realmente a combinação desses fatores. Pode ser apenas um, ou pode ser mais de um associado ou todos, né? Então, isso para a gente é, realmente tem, né, essa combinação. E aí, a combinação desses fatores, como diz, um e ou outro, vai levar a nossa principal queixa, que são as queixas das principais vaginites, das principais doenças, né, que a gente tem dentro dessa aula, que a queixa é corrimento vaginal. Então, nosso raciocínio vai ser, a paciente que comparece ao atendimento com queixa de corrimento vaginal, como é que eu vou diferenciar entre essas principais síndromes, doenças que a gente vai discutir hoje, certo? Então, lembrando que é a combinação desses fatores e a queixa de corrimento, ok? Então, para a gente rever um pouquinho a anatomia vocês entenderem até os agentes, cada agente tem predileção, tem trofismo por um tipo de tecido. Então, se a gente lembra o que é vulva e vagina, lembra vulva, a área externa, vagina, o canal vaginal, né, a parte, o órgão interno, e o colo, que o colo é composto de ectocérvix, a área externa do colo, e endocérvix, que é o canal endoscervical. A variação dos tecidos, essa aqui que a gente comentou para você. Então, vagina e vulva é pele escamoso estratificado. A ectocérvix, a área externa do colo, é o mesmo tipo de tecido, por isso eu botei aqui em verdinho para fazer essa facilidade de vocês entenderem. Então, os agentes que acometem vulva e vagina podem acometer o colo, mais o colo, a área ectocervical. Quando eu falar infecção do colo endoscervical, é o que tem mais trofismo por epitélio colunal, glandular, né, como a gente chama glandular, embora não seja glândula absolutamente, mas a gente chama de glandular, que produz secreção, né, produz muco, tá certo? Deixa eu ver só aqui dentro das infecções. Então, assim, ó, como a gente vai discutir, eu vou até tirar aqui essas perguntas para a gente vai responder. Então, assim, algumas se enquadram nas ISTs, outras não, certo? Perguntaram se pode ser considerada infecção do trato urinário. As vulvaginites, não. Alguns tipos, que a gente vai discutir em aula, de agentes de bactéria que acomete também a área genital, né, que podem dar inflamação vulvaginal, mas mais em colo, podem também acometer trato geniturinário, mas principalmente uretra, certo? Então, a rigor não é a infecção do trato urinário, como a gente comenta, mas mais para as uretrites, ok? A gente vai comentar também um pouquinho mais à frente. Responderam baixa imunidade, né, comentários que foi naquela primeira, e a cor do corrimento pode realmente levar para a gente ao diagnóstico diferencial. Então, vamos para frente. Então, ó, vamos tentar responder essa pergunta, tá? Vou ler aqui, depois a gente vai passar o slide que vocês vão me responder. Então, a mulher de 21 anos vem à consulta ginecológica de rotina para realizar a prevenção de câncer de colo uterino, assintomática, mas, ao longo do interrogatório, ela relata que apresenta o corrimento inodoro, né, sem odor, de aparência branca, levemente leitosa, ora transparente. Ao exame especular, revelou um conteúdo vaginal floculante, né, tem alguns gruminhos, leitoso, aderido frouxamente às paredes, quase não é aderido, né, somente recobre um pouquinho as paredes. Não tem sinais flogísticos. Qual é a hipótese diagnóstica para o caso? O que, é que vocês imaginam com conhecimento? Isso aqui tudo a gente vai responder ao longo da aula, só para ver o que vocês têm de conhecimento anterior. E aí, me respondam. Vou perguntar se o corrimento leitoso, ela falou de candidíase, e a gente vai já responder também, certo? É importante essa diferenciação mesmo.
acho que a gente pode. Então, gente, ó, aqui, né, corrimento é o conteúdo vaginal normal. A gente vai apresentar a vocês o porquê. Realmente, fica várias informações que às vezes deixam um pouco vocês confusos, tanto é que vocês viram. Foi bem dividido, apesar de ter bastante em conteúdo vaginal normal, foi bem dividido entre as outras opções também. Então, a gente vai ver com vocês o porquê que isso foi dessa forma, né? Por que que a gente tem essa confusão? Então, porque um fator só, às vezes a gente leva em consideração apenas um aspecto, e para as vulvaginas a gente tem que fazer a combinação sindrômica, são várias características que vão levar a gente a fechar o diagnóstico, que a gente vai esclarecer agora nos próximos slides, tá ok? Então, ó, conteúdo, né, vaginal normal, que é o que a gente chama de corrimento fisiológico. É aquela paciente que sempre chega pra gente dizendo que, eu tenho há muito tempo um corrimento, que eu já fiz muitas consultas, faço creme e não melhora. Certo? Então, assim, a gente vai ter que diferenciar o que tem de aspecto, tanto na história dela como no exame clínico, que vai nos ajudar a diferenciar essas queixas das vulvaginites. Então, sempre tem, não melhora com nada, tinha desde que era criança. Algo nos leva a crer que não é doença, mas a gente tem sempre que levar em aspecto algumas considerações. Pode ser transparente ou branco, às vezes até um pouco amarelado, pode ter aspecto mais mucoide, né, mais catarral, homogêneo, até um pouco grumoso. Ele é composto de quê? De muco cervical, transudato, células epiteliais que descamam, né, do epitélio, né, as células que se soltam, tá? A quantidade pode variar, então tem períodos que vai ser um pouco menos, tem período que vai ser um pouco mais, varia isso com a faixa etária, com episódios de estresse emocional, situação mais, né, de alteração psicogênica e etc. Excitação sexual, como vocês sabem, aumenta a quantidade. Fase do ciclo menstrual, tem períodos que está um pouco menos, tem períodos que está um pouco mais. Na gestação, pode aumentar um pouco essa quantidade, né, de conteúdo vaginal, porque a secreção do muco, né, o muco cervical um pouco aumentado. A temperatura ambiente, lembrar que a gente sua, a vagina também tem um certo transudato, calor aumenta, esse aumento da secreção também, inclusive predispõe a alguns tipos de vulvaginite, algumas mudanças de flora que a gente vai comentar. A microscopia, quando a gente citar aqui, então, microscopia, exame a fresco, bacterioscopia, é o quê? É a gente pegar essa secreção, colocar numa lâmina, com uma gotinha de soro ou de hidroxipotássio, e olhar imediatamente, é um exame a fresco, né, que a gente chama, olhar no microscópio. Então, se eu pegar esse conteúdo vaginal, normal, e olhar no microscópio, o que vai ter de informação para mim? Vai ter presença de lactobacilos, né, que é o que deve predominar numa vagina saudável, células epiteliais descamadas, como a gente comentou aqui, essas células fazem parte, né, do conteúdo vaginal normal, e raros leucócitos. Não é para ter muito leucócito, não tem resposta inflamatória, é só uma resposta habitual, de reparo, nada em excesso, tá? Ao que é muco cervical, ótimo. Sim, gente, então, como estão perguntando, o basiquinho, que às vezes eu passar por cima, que às vezes né, a gente é habituada a ser coisa do nosso dia a dia, parece uma coisa óbvia, mas o que vocês não souberem, perguntem como foi perguntado aqui. Então, muco cervical é a secreção, né, o catarro, digamos assim, que é produzido lembra aquele tecido que a gente falou do endocéfalo, tecido colunal glandular? Então, esse tecido produz um muco, né, que fica no colo, tanto funciona com o passar do tempo, em períodos que ele está mais grosso, como um tampão, fechando o colo do útero, como lubrifica a vagina e mantém algumas características da vagina saudável. Então, é a secreção normal produzida pelas glândulas da vagina, certo? Né, que é no caso do colo, tá? Cervical, que é do colo. Então, assim, que aí é um dos componentes. Lembrar que o conteúdo vaginal não é só muco, não é só secreção. É muco associado ao transudato, né? A célula descamada, a flora que existe ali, as bactérias, fungo, etc., que tem na vagina, tá certo? Sim, excesso de corrimento fisiológico a gente chama de mucorreia, tá? Então, pode incomodar e tem uma causa que a gente vai citar um pouquinho. Então, realmente é uma das alterações fisiológicas que a gente pode pensar em tratar, certo? Pronto, a perguntaram aqui se precisaria fazer a microscopia. Não precisaria. Pela história, os bacilos Dorderlands são lactobacilos, tá bom? Ou pela história,
a gente já consegue ver que não tem nenhuma característica, é o que a gente vai ver nas outras, quando eu citar as doenças pontualmente. Então, assim, pela história, uma história de longa data, tanto é que ela chegou sem queixa, né? Ela chegou referindo que não tinha queixa. Quando a gente começa a perguntar, ela diz, não, tem um corrimento, mas que não tem cheiro, não coça, não tem mau cheiro, né? Então, assim, isso nos leva a crer que não é nada. E as características do exame também, quando a gente vê visualmente no exame especular, ela tinha características que não nos preocuparam. Não tinha nenhuma lesão, não tinha hiperemia, estava tudo bem, tudo dentro das características que a gente pode considerar de normalidade, certo? Então, aqui não precisaria, tá? O anticoncepcional oral pode alterar, sim, a quantidade do conteúdo vaginal. A gente vai já mostrar a variação com o ciclo menstrual, e aí lembrar que o anticoncepcional, ele simula ao longo principalmente se for, né, lembrar que a gente usa sempre com progestágeno, seja combinado ou isolado, vocês vão ver bem pontualmente isso na aula de contracepção. Então, ele simula a segunda fase do ciclo sempre, né, então sempre vai ter progestágeno, ou progesterona sintética. E isso modifica o muco. Então, deixa o muco um pouco mais espesso. Se tiver muito estrogênio, tem uma modificação também do pH da vagina, da quantidade de lactobacilos, da proliferação epitelial, como vocês viram, devem ter visto hoje na aula, né, comentando, então, o estrogênio é responsável pela proliferação epitelial. Se prolifera mais, eu vou ter mais células superficiais para descamar. Então, as células descamadas que vão funcionar como um substrato para os lactobacilos produzirem o ácido da vagina. Então, se eu tenho um epitélio mais proliferado, eu tenho mais célula para descamar, eu tenho mais substrato para lactobacilo, eu tenho mais produção de ácido lático pelos lactobacilos. Deu para entender? Quando não produz é patológico. Nós estamos perguntando em relação ao corrimento, ao conteúdo, né? Sim. Então, assim, tem fases da vida, e momentos da vida, né, reprodutiva, ou algumas situações que diminuem o conteúdo, a quantidade de conteúdo vaginal, certo? Que aí pode ser fisiológico para aquela faixa etária, mas que pode incomodar. Mas tem que ser produzido, não é normal não produzir, tem glândula. Professora, Hum, tem alguns alunos pedindo para falar mais devagar. certo. Ótimo, Lucas. Obrigada. É, sim, o que dá mau cheiro, não. O que dá mau cheiro é exatamente a alteração, é diminuição da acidez da vagina, certo? Então, assim, se a gente tiver redução do pH vaginal, ou redução da acidez, aumento do pH vaginal, a gente pode ter uma vagina com um pouco mais de mau cheiro, tá? Então, perguntar se o ácido lático é o que dá o mau cheiro na vagina. Pelo contrário, ele é quem evita ter o mau cheiro da vagina. E a gente vai explicar isso mais pra frente também, tá bom? Pronto, a gente vai começar agora, quando eu passar desses slides, a gente vai falar das fases da vida, porque vai produzir os lactobacilos. Então, o que é que muda? Então, eu vou só resumir um pouquinho, é assim. Quando a gente está na infância, na vida, né, mais no período da infância, a gente não tem produção de estrogênio ainda na puberdade, não tem desenvolvimento de ovário, né, e etc., até o eixo não está ainda estimulado. Quando a gente começa a produzir estrogênio, o que acontece? Estrogênio prolifera epitélio vaginal, né? O epitélio vaginal descama as células mais superficiais. Essas células superficiais vão funcionar como... A gente já tem um pouco de lactobacilo de qualquer forma, mas em pequena quantidade, certo? Quando começa a descamar o epitélio mais superficial, o que acontece? Vai ser o substrato, assim, o alimento para os lactobacilos. E aí os lactobacilos vão ter condições de crescer, de se desenvolver naquela vagina. Como vai ter lactobacilos, a partir daí a vagina começa a ficar mais ácida, certo? Deu para entender essa dos lactobacilos? A gente vai comentar um pouquinho agora, se não tiver ficado tão bem entendido, tá, gente? Se eu estiver falando rápido, é porque às vezes eu me empolgo, eu esqueço de respirar, deu para anotar, né? Tá bom, desculpa. Então, assim, só esclarecendo um pouquinho mais isso que eu estou falando, mas de uma maneira mais visual para vocês, para quem que eu tiver falado rápido, ficar entendido. Então, o conteúdo vaginal de uma mulher no menacne, que a gente considera como nosso padrão de vagina. O que a gente estava comentando, o epitélio da vagina é epitélio escamoso, não queratinizado, rico em glicogênio, certo? O glicogênio vai estar presente nas células mais superficiais do epitélio. Então, quanto mais proliferado o epitélio, quanto mais estrogênio eu tenho, mais proliferado o epitélio da vagina é, ok?
Então, quanto mais estrogênio tenho, mais glicogênio nas células superficiais eu tenho. Quando essas células se descamam, o glicogênio vai funcionar como substrato para os lactobacilos, tá? Esses lactobacilos vão, vamos dizer assim, se alimentar, que claro, não é o alimento, mas é quem vai ser a matéria-prima para eles produzirem o ácido lático, ok? Se produz ácido lático, como é que é o pH da vagina? Ácido. E esse pH ácido é quem mantém a flora normal, é quem mantém ou facilita, né, que os lactobacilos fiquem equilibrados, e impede que os organismos patogênicos se multipliquem ali. Então, se eu diminuir a acidez da vagina, eu vou facilitar que bactérias patogênicas se multipliquem nessa vagina, ok? E aí, então, acho que isso aqui ficou entendido, né, gente? Ou querem que eu repita novamente? Acho que eu estava meio um pouco apressada, porque aqui a gente comenta depois e esclarece um pouco mais. A aula é bem longa, tá? Mas acho que, então, isso aqui é bem importante para a gente. Estrogênio prolifera, célula proliferada tem glicogênio, glicogênio vai ser descamado junto com as células, que vai funcionar como matéria-prima para a produção de ácido e manter a vagina ácida, ok? Pronto, aqui só para a gente fazer uma revisãozinha do que eu preciso da aula de hoje pela manhã, tá? Então, a primeira fase, lembra? Proliferação, às custas de estrogênio, que é o hormônio que a gente tem sendo produzido. Proliferação epitelial, não tem tantos leucócitos, e as características do muco, ele costuma ser mais fino e transparente. Isso aqui alguém até perguntou, né, anteriormente, em relação à fase, a quantidade de secreção, e aqui a gente leva também como analogia para a história de quem usa anticoncepcional. Sempre que falar em anticoncepcional, se forem os combinados, que são de 2 tipos de hormônio, tem estrogênio e tem progesterona. Se for só de progestágeno, né, só progesterona, que são aquele que as mulheres fazem quando amamentam, algumas mulheres não podem tomar alguns tipos de anticoncepcional, então é só progestágeno, é uma progesterona, um derivado da progesterona, digamos assim. E aí, as características são mais de segunda fase. Então, o que acontece? Primeira fase, estrogênio prolifera, e nessa fase não costuma ter tanto leucócito, e o muco mais fininho, mais líquido, certo? Mais transparente. Quando a gente ovula, segunda fase do ciclo menstrual, o que acontece? Aquele epitélio que estava proliferado, né, se não proliferou, não tem o que descamar, mas se proliferou, aquele epitélio vai descamar, descamando, aumenta a acidez da vagina. O muco tem essa mudança de característica para ficar mais espesso, mais turvo. Então, nesse momento, se é mais espesso, mais turvo, o muco que está num canal funciona como uma rolha, que em alguns momentos a gente vai chamar de tampão mucoso, vocês vão ver principalmente em obstetrícia. Funciona como uma certa proteção, inclusive, para ascensão, certo? Então, assim, ó, o muco espesso na boca do útero, digamos assim, né, no colo do útero, funciona como uma rolha, um tampão. Se eu tenho uma rolha, o que acontece? As bactérias que estão na vagina não vão conseguir subir e ascender com tanta facilidade. No período em que eu não tenho esse muco tão espesso, ou em situações em que a gente produza qualquer modificação desse muco, vocês vão ver, tem alguns tipos de bactéria que digerem esse muco. Então, vai facilitar que bactérias patogênicas que estão ali passeando pela vagina consigam ascender, subir e entrar no útero. E aí vai dar alguns tipos de problema. Entendido? E nessa mesma fase, a gente tem um pouco mais de leucócitos. Então, se eu comentar, um tipo de vulvaginite é associado a mais inflamação. Inflamação, eu lembro de leucócito. Então, qual é a fase que vai ter mais manifestação? Então, vai ter mais manifestação na segunda fase, que é a fase em que a vagina tem mais leucócito. Eu tenho uma vulvaginite que ela se manifesta mais em ambiente mais ácido. Qual é a fase que a vagina está mais ácida? Segunda fase. Então, mais próximo, no período pré-menstrual, essa vulvaginite vai se manifestar de maneira mais intensa, digamos assim. Sim, o tampão mucoso se forma na mulher que não está grávida também, o que acontece? Então, assim, ó, o ciclo menstrual, gente, alguém querem que eu repita? Botaram aqui uma interrogação, é que eu repita ou só comenta aí, por favor, na pergunta, só para repetir. Eu vou explicar essa pergunta aqui, se quiserem que eu repita ou que for, pergunta, por favor, onde tem, faça uma pergunta. Então, ó, o tampão mucoso é assim. Lembra, o ciclo menstrual prepara o corpo para a gente gestar. Então, a gente ovula, aí
vai criando endométrio, a gente ovula, o endométrio fica prontinho para receber uma gestação, certo? Proliferado, modificado, tudo aquilo que vocês viram hoje pela manhã. Se a gente não engravidou, tudo isso se desfaz. Então, o que acontece? Se a gente ovula, logo depois da ovulação, o óvulo se encontra com o espermatozoide e eles estariam dentro do útero para se implantar. Então, logo depois do período ovulatório, o natural do corpo deixa eu tapar aqui, porque se já estiver engravidado, eu não deixo nada de bactérias ascender para atrapalhar a minha gestação. Então, sempre na segunda fase, forma-se esse tampãozinho. Por isso, que é essa história aqui, ó, do muco espesso e turvo na segunda fase. Eu já ovulei, aí o útero tenta tapar, porque se eu tiver engravidado, ele vai proteger minha gravidez de infecção ascendente, certo? Então, ele sempre prepara para isso. Quando a gente engravida, o corpo lúteo se mantém por um tempo produzindo progesterona, então mantém lembra, progesterona é progestação, progestar. Então, tudo que acontecer do efeito da progesterona é no sentido de manter uma gestação saudável, tá? Então, na segunda fase, tá preparado, como se eu já ovulei, pensei, se ela estiver engravidada, eu tenho que proteger tudo. Então, sempre que a gente engravida, corpo lúteo mantém progesterona por mais tempo e mantém esse muco mais grosso, mantém todas as características, segura o endométrio para não descamar, tá certo? E aí, o que é que acontece? Se tudo der certo, engravidou, por um tempo o corpo lúteo mantém a gestação, depois que a placenta tiver suficiente, ela vai produzir a progesterona, progestação, para também manter todas essas características de proteção. Se nesse período eu tiver algumas bactérias que digerem esse muco, que produzem uma enzima que digere esse muco, eu posso ter uma infecção durante a gestação no bebê, em placenta, que vocês vão ver em outras oportunidades quando tiver aula, né, dessas infecções na gestação, certo? Então, assim, é uma proteção, tá? Deixa eu ver que tem algumas perguntas. Ah, foi sem querer a interrogação, tudo bem. Lembra, ó, inflamação não é só, eu cito aqui inflamação, segunda fase, no sentido de leucócito, certo? Então, vagina, quando a gente cita inflamação, nem sempre é resposta inflamatória patológica. Às vezes é só a resposta protetora, né? Então, lembra, se a gente tem um corte, a nossa resposta protetora é produção inflamatória no sentido de reparo. Então, nossa vagina está em todo momento sofrendo reparo também. Só que é um reparo e não tanta quantidade, sem nenhuma modificação, tá? Então, assim, nessa segunda fase, é nosso exército de defesa. Lembra que eu estava comentando que a segunda fase é uma proteção da gestação. Então, cria-se um exército de defesa do corpo. Os leucócitos ali, se vier qualquer coisa de fora, eles vão tentar proteger, né, nossa resposta fisiológica, o muco tapando o colo para não deixar a infecção subir, certo? Então, assim, não é muitos leucócitos no sentido de inflamação. Aqui eu tenho leucócitos de defesa. Se eu tiver alguma doença que me predispõe a ter resposta inflamatória, é nessa fase que eu vou manifestar mais, porque nessa fase meu exército está pronto, ele está preparado para a guerra. Na primeira fase, a gente não consegue uma resposta tão exacerbada, porque o corpo naturalmente não tem tanto leucócito. Então, assim, inflamação no sentido de resposta preparada, né? Preparo de defesa, digamos assim, vamos raciocinar dessa maneira, fazendo analogia, tá? Então, segunda fase, meu exército está pronto, porque se eu estiver grávida, ele vai querer proteger meu corpo, tá certo? Então, é só uma maneira então, nesse período, a resposta é mais exacerbada, as vulvaginites, né, que tem inflamação, vão ter mais manifestação, porque eu tenho mais leucócitos para responder, certo? Ok, você entendeu? Pronto, aqui que a gente estava comentando em relação às fases da vida, né, que eu até fiz um apanhado bem rápido no início, porque eu não queria perder tanto tempo, como eu disse, a aula é longa, mas a gente vai deixar mais claro aqui. Então, assim, ó, na infância, não tem estrogênio ainda, sendo produzido quase nada, né, melhor falando, é uma situação de hipoestrogenismo, e a vagina é colonizada por quê? Por gram-negativos e bactérias gastrointestinais, então, E. coli, as bactérias que vocês sabem de trato gastrointestinal, vão ser quem está habitando a vagina. Quando a mulher entra na puberdade, começa a produzir estrogênio, vai começar a ter proliferação epitelial, né, no epitélio rico em glicogênio. O glicogênio funciona como substrato para os lactobacilos e o pH
vai ficando ácido, certo? Então, essa puberdade é uma fase de modificação, para a gente chegar no menacme, que é a nossa vagina, mesmo, a rigor, como a gente lê, como a gente sabe, é a vagina saudável. Gente, a coordenação pediu para até o fim da matrícula, registrar a presença com o nome completo no chat. Então, se puderem ir colocando, tá? E aí, no menacme, a vagina já está ácida, tem um equilíbrio, né, entre lactobacilos, controlando a quantidade de bactérias, mas a quantidade de lactobacilos superando a quantidade de bactérias, certo? Então, assim, a gente tem que ter esse equilíbrio, quem tem que estar ganhando a guerra, lactobacilos, e não ter tanto leucócitos, senão a gente pode ter algum desconforto em relação à resposta inflamatória exacerbada, tá certo? Já chegando ao final da vida reprodutiva, o menacme, se alguém tiver dúvida, menacme é exatamente esse período de vida reprodutiva. Chegou na menopausa, começa a não ter mais estrogênio, a produção de estrogênio cai, com o hipoestrogenismo, reduz a proliferação epitelial, reduz o substrato para os lactobacilos, reduz o ácido lático e aumenta o pH. Então, já volta a ser uma vagina com as características que a gente falou, que não tem mais a proteção do ácido, dos lactobacilos, certo? E aí também vai predispor algumas situações, algum tipo de vulvaginite decorrente dessa mudança. Certo? E aqui, só para a gente citar alguns períodos de mudança da microbiota da vagina. Então, que situações a gente tem hipoestrogenismo? Uso de progestágeno isolado, como a gente comentou, o progestágeno, ele descama, então, se a gente descama e eu mantenho o progestágeno isolado, sem estrogênio, ao longo do mês inteiro, em alguns tipos de anticoncepcionais, eu vou manter esse epitélio menos proliferado, então, eu vou ter o efeito de estrogênio vaginal menor, se eu tenho menos proliferação, pH fica mais elevado e a vagina não é tão ácida. Lactação, em período imediatamente pós-parto, por bloqueio de eixo, né, então, prolactina elevada, como vocês já devem ter visto na endócrina, prolactina elevada, vai ter um feedback negativo com o eixo hipotálamo-hipofisário, no sentido de não ter tanta produção de estrogênio, certo? No período menstrual e logo imediatamente após a menstruação, lembra que corpo lúteo degenera, não vai estar mais produzindo os hormônios, então, nesse período, pontualmente, todas as características que a gente falou de hipoestrogenismo vão estar ocorrendo. Em situação exatamente oposta, durante a gestação, muito hormônio sendo produzido pela placenta, hiperestrogenismo. A gente tem também muita progesterona, mas a gente tem estrogênio junto, então já não tem esse efeito só de descamar, tá proliferando também à medida que descama um pouco, então não tem tanto efeito de atrofia nesse sentido, né, de não ter proliferação, tá? Obesidade e diabetes, no tecido adiposo, a gente tem produção de estrogênio, então depois vocês vão ver em algumas outras situações, a gente comentar isso. Então, guardem essa informação. Tecido adiposo, conversão periférica de androgênio em estrogênio. Então, a paciente obesa, ela tem maior produção de estrogênio, tá? Eu vou ler só alguma pergunta que tem aqui, depois eu leio as outras situações. Então, assim, perguntaram aqui se é mais fácil a criança ter vulvaginite do que um adulto, né? Então, assim, um dos tipos, sim. Então, a vulvaginite associada à redução do lactobacilo, à redução da acidez, sim. Já se a gente pensar as vulvaginites que dependem de ambiente ácido para sobreviver, já não. Então, assim, um tipo de vulvaginite que é associada a menos acidez, sim, é mais comum, tanto no período climatério como na criança, tá? Então, elas podem ter essa proliferação de bactérias que não, já que a gente não tem a defesa dos lactobacilos. Então, por isso, às vezes, a gente vê mães comentando que tem crianças com corrimento, crianças com inflamação, que elas chamam, né? Por alteração da flora. Então, principalmente se não tiver o asseio cuidadoso na menina. Lembra que o asseio sempre tem que ser na direção anterior para posterior, né? Então, vaginal para anal. Nunca limpar a criança ou se enxugar ânus para vagina. Então, a gente traz as bactérias do ânus para a vagina. Se na menina fizer isso e ainda não tem as defesas naturais da vagina, aí sim vai ser problema no sentido de não ter essa defesa. Então, pode facilitar
a manifestação, a infestação por bactérias que não seriam da vagina, seriam mais do trato gastrointestinal em maior quantidade, e aí pode ter algumas consequências relacionadas a isso, tá? Então, se a gente sempre lembra, uso de antibiótico imunossupressor, sempre que a gente fala em paciente imunossupresso, em paciente né, com HIV AIDS, ou a predisposição a candidíase em outros órgãos, não deixa de acontecer também na vagina. Se a gente utiliza antibiótico de mais largo espectro, seleção de bactérias resistentes. Outra coisa a gente tem lactobacilos, tem fungo, tem bactéria em equilíbrio na vagina. Se a gente trata só, ou mata, digamos assim, né? Só um desses agentes, só destrói dessas colônias que a gente teria. Então, se eu mato só bactéria, eu posso ter facilidade de ter muito lactobacilo e muita cândida, né, e muito fungo. Se eu uso um antifúngico numa vagina que está muito equilibrada, eu posso ter redução de cândida em maior quantidade e diminuir um pouco essa concorrência bacteriana e facilitar também ter essa maior proliferação bacteriana, certo? A ectopia, vou citar, gente, o que é ectopia, que é uma situação em que tem hemorragia, que alguém tinha perguntado se poderia ter corrimento fisiológico em maior quantidade. Essa é a situação que faz a gente ter corrimento fisiológico em maior quantidade, que é essa ectopia. Eu vou já explicar para vocês o que é, tá? Sim, então, paciente obesa. Vão ter por excesso de estrogênio, faz feedback negativo com o eixo, então, já são mais comumente anovulatórias, ao mesmo tempo que elas têm a vagina mais ácida, têm mais predisposição à candidíase, que é a vulvaginite que acontece na vagina ácida. Então, exatamente isso, a paciente obesa tem mais dificuldade de engravidar, tem a vagina mais ácida, tem mais candidíase. Então, se a gente já for aqui, né, tirar algumas informações, a gente já sabe que obesidade e diabetes é fator de risco para candidíase, que candidíase é quem vive na vagina ácida, que eu vou citar também para vocês já, tá certo? Então, a ectopia cervical, lembra que eu comentei? Epitélio colunar no canal, epitélio estratificado, mais ectocervical. A ectopia é exatamente a presença aqui o rosinha é epitélio estratificado e esse vermelho é epitélio colunar, tá? Então, aqui a ectopia é a presença do epitélio colunar em região ectocervical. Então, essa área vermelha aqui produz muco. Então, ela produz muco que não fica o muco só preso, digamos assim, no canal. O muco vai escorrer com maior facilidade. Além do que, a área maior tem no canal, ainda tem bastante na área ectocervical. Então, tem maior produção de muco. Pode a paciente não ter queixa, ser assintomática, mas pode ter mucorreia. JEC é a junção escamo-colunar. É exatamente essa linha que junta esses dois tipos de epitélio, certo? O epitélio rosado, que é o escamoso, e o avermelhado, né, o mais vermelho aqui, mais vermelho vivo, que é o colunal glandular, certo? Então, é só uma característica, e é muito associado isso aqui a hiperestrogenismo. Então, por isso, mais comum nas mulheres mais jovens, nas mulheres hiperestrogênicas, tá? Então, se a gente falar hiperestrogenismo, a junção escamo-colunar pode ser mais ectópicas. Já nas mulheres mais idosas, nas mulheres hipoestrogênicas, essa JEC vai ficar mais internalizada. Então, a gente tem menos comumente ectopia, além da proliferação menor, então tem bem menos conteúdo vaginal, tá bom? A acidez predispõe a algum tipo de vaginite, né, mais comumente, que é a candidíase, certo? Tem outra que é citolítica, mas é mais incomum, né, não vai importar tanto para vocês. Mas sim, a acidez pode facilitar a proliferação de fungo, tá? Pronto, e a ectopia, gente, eu vou falar mais uma vez. Perguntaram aqui, pode afetar a concepção, não sei a respeito de quê. Se for obesidade, sim. A ectopia, não. A ectopia, inclusive, é muito comum na gestante pelo hiperestrogenismo, tá? Então, a ectopia, lembra, tudo que é ectópico é tudo que está fora do lugar. Epitélio colunar era para estar no canal endocervical. Ectopia cervical é quando a gente tem epitélio colunar na área externa do colo, certo? Então, essa área vermelha. O colo normal, mais à frente tem até uma fotinho, é para ser só todo rosado. Se vocês virem no Google, ele é todo rosadinho, ou normal no sentido de um perfeitinho de livre, né? Que isso aqui é um colo normal, isso aqui é fisiológico, tá? Não é anormal, não.
Então, se a gente olhar os dois colos, todos os dois têm ectopia. A gente vê que tem essa área vermelhinha, que é o tecido colunar, e a linha, que é a jeque, que une os dois tecidos, né, que é a junção escamo-colunar, e o tecido escamoso, que é o rosado mais externo, tá? Aqui só a representação da mesma forma, né, do que eu falei. Ó, vermelhinho aqui no desenho, mostrando onde era para ser, como é que eu digo, de livre ou perfeitinho, ou teoricamente, o epitélio colunar, e o azul seria o epitélio escamoso. Né, o hiperestrogenismo, que ele botou aqui como influxo hormonal, mas a gente considera mais essas situações de hiperestrogenismo, pode ter essa eversão, no sentido de ter um pouco de epitélio colunar exposto, e esse aqui, exatamente essa área avermelhada representada aí na figura, e aqui aparece aqui na foto pra gente, tá bom? Deixa eu só ver aqui o que a gente tem de perguntas. Sim, ó, a acidez protege. Então, lembra que a gente comentou no começo, a pergunta é, a acidez protege ou não, certo? A acidez protege, sim, só que a gente tem que ter um equilíbrio. Há uma quantidade de lactobacilos, até um certo ponto, que produzam acidez dentro das condições ideais, e funcione até proteger a proliferação bacteriana. Em situações de excesso, que aí tem que ser uma acidez dentro de um limite. Em situações de excesso, inclusive a gente tem bactérias de defesa, só que demais essas bactérias não vão estar só controladas, elas vão estar inibidas demais, e aí a gente começa a ter um desequilíbrio. Então, tudo na vida tem equilíbrio, inclusive na vagina, certo? Então, a acidez tem um limite. Se eu tiver lactobacilos demais, eles vão desequilibrar a vagina no sentido de não ter alguns tipos de bactérias defensoras, né? Que elas funcionam para a gente também como mais um outro componente do nosso exército. Então, a gente tem lactobacilos, a gente tem fungo, a gente tem bactéria e a gente tem leucócito, que funciona como nosso exército de defesa na vagina. Se a gente tem carência de qualquer um desses, problema, certo? Excesso de estrogênio pode dar excesso de acidez, né, por proliferação e aí glicogênio, tudo aquilo que a gente comentou anteriormente. Então, é saudável, ponto, até um certo limite, certo? Tem tratamento para ectopia? Outra pergunta. A ectopia é fisiológica. Para pacientes que têm queixa, que aí tanto pode ser queixa de mucorreia, algumas pacientes têm mais processo de inflamação desse colo, que é um tecido que é mais sensível, vocês notam, pode ter um pouco de sangramento, a gente pode cauterizar, né, pode fazer queimar para produzir uma cicatriz, uma área um pouco mais grossa, mas conduta de exceção, não é uma coisa que precisa tratar, ectopia é fisiológica, certo? Facilita, são vários fatores que predispõem à candidíase. O excesso de acidez é um que permite que a cândida se multiplique. Ele sozinho não dá cândida, mas se eu tiver cândida, mais algumas outras, calor, umidade, né, alguns outros fatores, ele é um dos fatores que facilita, tá? A candidíase, o excesso de acidez, então ele permite. Se eu não tiver uma vagina ácida, dificilmente eu vou ter cândida, exceto se eu tiver imunossupressão, outras situações que predispõe à candidíase, certo? Então, assim, ele é um fator, mas não é isolado, ele é só uma das características fisiológicas que pode facilitar. Isso, a ectopia extensa é a ectopia cervical grande. Então, lembra daqueles dois colos que eu botei anteriormente? O que era mais avermelhado era a ectopia extensa. O que era menos avermelhado, deixa eu mostrar só aqui. Então, assim, ó, esse de cima é uma ectopia mais extensa do que esse de baixo, que é uma ectopia mais discreta, mais localizada, certo? Então, vamos agora começar a aula, né? Então, as vulvaginites. Só para, que é o que sempre se cita em livro, o diagnóstico visual das vulvaginites, ele é limitado. Por quê? Ele pode errar, só olhar, né? Então, isso aqui é pensando no diagnóstico visual. A gente tem que unir algumas informações. Essa paciente tem ou não queixa, a avaliação do exame físico, né, o visual, é um deles, e lançar a mão também, muitas vezes, de método complementar para fechar o diagnóstico. Então, assim, somente olhar, vou ver essa vagina, vou ver o conteúdo e dizer o que é que a paciente tem, eu vou errar em metade das vezes. Primeiro, o que a gente chama de corrimento fisiológico, que a gente comentou. Então, assim, o mesmo conteúdo com queixa
pode ser alteração, e a paciente estando sem queixa, eu não considerar alteração, porque muitas vezes é um desequilíbrio da flora, mas ainda não teve manifestação, o próprio corpo pode controlar essa mudança de flora sem tornar-se doença. Ficou claro isso para vocês? Então, assim, eu posso ter um pouco de modificação na quantidade, na composição do conteúdo vaginal, sem que isso se manifeste de maneira como doença, né? O corpo mesmo pode dar uma certa controlada. Outra coisa são infecções mistas. Eu ter fungo e ter alguma infecção bacteriana junto. E aí isso pode modificar o pH, que a gente, às vezes, uma das análises que a gente faz para avaliar o tipo de vulvaginite é ver como está o pH da vagina, porque cada tipo de pH tem mais predisposição a um tipo de vulvaginite. Mas se eu tiver outros fatores que influenciem, eu posso ter mais de infecção junta e aí enganar, digamos assim, o meu aspecto visual da manifestação, tá? A gente tá entendendo como eu tô falando um pouco mais compreensível ou ainda tá difícil para vocês, tá muito rápido, porque às vezes eu me esqueço de controlar. Podem me dar um break aí, viu? Aqui é só citando, olha a quantidade de causas de corrimento vaginal. Lembra como a gente falou, a principal causa, ou principal manifestação das vulvaginites é corrimento vaginal. Já as causas têm uma infinidade, que eu não vou querer que vocês aprendam as incomuns. Então, a gente vai se limitar a discutir e a cobrar em prova as três principais, que são essas três que estão marcadas aí, que é a vaginose, a candidíase e a tricomoníase, tá? A citolítica, eu vou só citar aqui bem rápido, depois eu posso mandar para vocês, tem no material até do chá, mas eu não vou cobrar em prova. A citolítica são o excesso de lactobacilos, então é o excesso de acidez, sem ter outros fatores que predispõem à cândida. Então, algumas pacientes podem ter alguma manifestação só pelo excesso de acidez. A vagina, o brincadeira assim, tá tão perfeita que ficou com lactobacilos demais, ficou ácida e pode ter algumas manifestações. Muitas vezes a gente tem que lançar a mão de alcalinizar essa vagina para a paciente não ter queixa. Mas é uma coisa mais de exceção, não é tão comum não, tá? Pronto, vamos começar pela candidíase, como vocês sabem, né, é um fungo. O que mais comumente acomete a vagina produzindo a candidíase vulvaginal é a espécie albicans, que é 80% a 92%, o restante são espécies não albicans ou alguns outros tipos de fungo não cândida, inclusive. A incidência aumenta após a menarca, pelo que a gente comentou há pouco, né, então estrogênio, proliferação, vagina mais ácida, então a cândida, ela vive muito bem numa vagina mais ácida, certo? Embora nem todo mundo tem cândida na flora normal, por isso nem toda acidez de vagina faz ou promove uma candidíase. Então, ela tem que ter cândida e outros fatores que facilitem a proliferação da cândida, certo? A candidíase, a gente só considera que a candidíase doença, né, então, a infecção por cândida, a colonização por cândida, a gente pode ter em pessoas assintomáticas, ou seja, não ter doença. 10 a 20% das mulheres saudáveis têm cândida colonizando, né, faz parte da flora delas, ela prefere pH ácido, Diana. Então, quanto mais baixo o pH, mais como é que eu digo, possibilita a cândida se proliferar, a cândida viver, tá? E 30% das gestantes têm colonização por cândida, porque lembra, a placenta produz mais estrogênio, deixa a vagina mais ácida e facilita nas gestantes terem um pouco mais de colonização por cândida. A gestação por si só, vocês vão ver também, é um período de um pouco de imunossupressão, tá? Também facilita, lembra as imunossupressões, vocês veem na infecto e nas pacientes com AIDS, tem mais candidíase em muitas áreas, então, outro fator, tá? Então, só para vocês entenderem. Então, para eu dizer, tem candidíase, tem que ter sintoma. Se eu disser para vocês, olha ali, eu fiz um esfregaço do conteúdo vaginal, olhei na lâmina e tinha presença de cândida. É doença? Não, não é doença, exceto se ela tiver queixa. Aí, se eu associar aquele achado à queixa dela, aí eu vou dizer, ok, aí tem cândida, então eu vou tratar. E não sendo, não tem. E aí, o sintoma é associada à resposta imunológica inata agressiva nas pacientes que têm uma colonização exacerbada por cândida. Vamos ver aqui se vocês me entenderam do que a gente discutiu até agora. Então, em que fase do ciclo as pacientes com candidíase vão ter mais manifestação? Na primeira fase, que tem mais estrogênio, que tem menos leucócito, ou na segunda fase, que tem que tem progesterona, que descama, que tem leucócito? Então, segunda fase, certo? Se eu
avaliar uma lâmina de uma paciente que tem candidíase. Vai ter muito ou vai ter pouco leucócito? Muito leucócito, certo? Então, se para ter candidíase tem a manifestação inflamatória, tem que ter. Davi, é porque a gente comentou um pouquinho no começo, não sei se você acompanhou, que na segunda fase do ciclo menstrual, a gente tem uma maior quantidade, a vagina é mais ácida, e a gente tem uma maior quantidade de leucócitos, né, leucócitos de defesa normal. Então, se eu preciso de leucócitos para reagir, nesse sentido de produzir essa resposta imunológica, então, no período em que eu tenho mais leucócito, eu tenho mais manifestação, certo? Então, se a gente, como a gente estava comentando, então, as situações de hiperestrogenismo e de imunossupressão são quem vão facilitar a gente ter, são fatores de risco para candidíase, além do que, fungo gosta de lugar molhado e quente, o que é que mofa com mais facilidade? Coisa molhada e no lugar quente. Então, se a gente for imaginar roupas mais quentes, biquíni molhado, muito tempo na praia com jeans o dia inteiro, calcinha de lycra o dia inteiro, pessoas que fazem esporte, que suam muito, pessoas que usam biquíni por muito tempo, passam o dia inteiro na praia, né, com roupa mais quente. Então, só para a gente lembrar o porquê, é aquilo que a gente comentou antes, né, estrogênio, proliferação epitelial promovida, aumenta a glicogênio nas células superficiais que descamam, que funciona como substrato para lactobacilo, que produz ácido, deixa a vagina mais ácida, tá? Então, por isso que o estrogênio é um fator. Não trata a sintomática, certo? É o contrário, não deve ser tratado. Então, a gente só trata se tiver sintoma, só trata sintomático. Se só não se trata a sintomática, não é, ou não deve, né? Se alguém tratou, foi erroneamente, certo? Então, se não tem sintoma, não tem candidíase. Tem simplesmente colonização por cândida, que pode ser normal, lembra que eu falei, até 20% das mulheres e 30% das gestantes. Então, de sintomas, como a gente sabe, são sintomas inflamatórios. E como vocês, né, tinham comentado e até entenderam comigo já, a piora dos sintomas são antes do período menstrual, porque são na segunda fase do período do ciclo menstrual anterior. Então, passou da ovulação, na segunda fase, vai ter manifestação. E aí, a segunda fase é um pré-menstrual para a próxima fase, tá certo? O que tem de apresentação? Prurido, ardência, pode, disúria externa, lembra que disúria, a disúria da ITU, como a gente comenta, é mais, tem dor suprapúbica e a urina, que as pacientes falam como quente, queimando, né, dentro, certo? É como se fosse interna, o ardor do xixi. Já a da cândida, tá tudo inflamado fora. Então, quando a urina sai, bate, né, ou toca, tem contato com essa pele da vulva inflamada e vai arder. Então, é isso. A dispareunia, que é a dor durante a relação sexual. Existem dois tipos que a gente chama. A de introito é durante a penetração. Então, é na vulva. A penetração dolorosa. A dispareunia profunda é o que dói lá dentro. Então, a inflamação do que tiver lá dentro. Não é da vulva e da vagina. Então, pode ser útero, tudo que tiver dentro da barriga pode incomodar durante a penetração profunda. Que é no começo, a introdução, certo? A introdução do pênis pode ser dolorosa. Tipo, ardor, rasgando, elas citam muito. As características, que é esse corrimento ou conteúdo vaginal grumoso, aderido à vagina, né? Como fossem uns pedaços, não leite talhado, cottage, às vezes alguns citam, colado na vagina. Então, se é colado na vagina, o que é que vocês acham? Escorre muito ou escorre pouco? Então, escorre pouco. Então, o esperado é que seja uma quantidade pouca. E quando a gente faz o exame especular, né, coloca aquele biquinho de pato que a gente abre as paredes vaginais e olha, tá lá cheio de cottage. Diana, a Diana perguntou aqui se a relação pode doer, então às vezes dá para confundir. Por isso que é uma soma de fatores. A gente vai ver que tem achados de exame físico. Então, não é só a queixa dela, né? Então, se ela tiver uma queixa, eu tenho dor na relação, coça? Não. Arde quando faz xixi? Não, só no dia que eu tenho relação. E eu faço exame especular e não tem hiperemia, não tem fissura, não tem edema, não tem nada de resposta do processo inflamatório vaginal, vulvo-vaginal, né, na verdade, não tem processo inflamatório. Ela pode ter machucado durante a relação, certo? Então, assim, não lubrificou e teve dor durante a relação, ok, vai doer.
mas ela pode ter ocorrimento fisiológico? Pode, mas faltam algumas informações para fechar para a Cândida, ficou claro? E aí, tudo de resposta inflamatória, né, também. Alimentos gordurosos industrializados. Os gordurosos industrializados, não diretamente, alguns por estimular a resposta inflamatória, pacientes alérgicos, pode ser fator, mas é mais comum, mais associado a carboidrato, certo? Então, consumo, excesso de carboidrato é mais associado à candidíase, mais do que gordura. Então, só para lembrar, que eu botei aqui para marcar para vocês, né, que é a inflamação, que é o mais importante, então, qual é a principal queixa de candidíase? É muito corrimento? Eu disse, é grudado. Escorre muito? Não, certo? É mais resposta inflamatória. Então, é ardor, coceira, vermelhidão, e aí, independente da relação, não vai se doer só na relação, a paciente vai ter prurido, eu acho que se alguém já teve, eu já vi alguém com candidíase, é desesperador, né? Então, paciente, que até eu sempre conto, que achei que seria cômico se não fosse trágico, mas é engraçado, ela chegou, doutora, pelo amor de Deus, eu tenho uma coceira, mas uma coceira tão grande, que eu tenho vontade de esfregar no asfalto. Então, imagina o desespero da coceira, né? Então, realmente é prurido muito, né? Ah, coçou um pouquinho ali. Não, incomoda. É prurido, muito prurido, tá certo? Aqui, ó, só para vocês verem as características. Dá para, ó, nesse colo aqui, o que é que vocês veem? Tem um conteúdo saindo aqui do orifício do colo. Esse conteúdo vocês veem que é bem clarinho, isso aqui é o muco, né? Alguém me perguntou antes o que era o muco cervical, é exatamente esse catarrinho saindo aqui do colo, e vejam que é bem transparentezinho. Dá para notar que na boquinha do colo ele está um pouquinho mais avermelhado, então essa paciente tem uma ectopia discreta, certo? E o que é, isso aqui não tem, né, só são achados, mas não tem nada a ver com a candidíase, exceto que é uma mulher que é trófica, que tem a vagina mais ácida, só leva pra gente essas informações. E o conteúdo que você vê aqui próximo ao colo, essa parte branca, dá para notar que é uma pasta, né, uma coisa bem mais grossa, mais espessa, e que isso aqui não escorre com facilidade. Dá para ter essa mesma impressão que eu tô falando? Vocês conseguem enxergar isso? Alguém? E olha essa vulva, né? Olha o quanto tá avermelhado e até descamando aqui. Então, isso aqui dá para imaginar. Quando urina, o quanto isso aqui arde. Dá para imaginar o quanto isso aqui coça. Então, imaginem que não é um desconfortozinho muito discreto, né? Então, realmente é muito prurido, é ardor, ao urinar arde. Imagina ter relação numa vulva dessa. É um ardor que muitas vezes não se consegue. Não é um desconforto normal da relação que às vezes pode ter, a depender da lubrificação, da situação em que se está. Tá certo? Aqui mais algumas imagens, ó. Você vê que é sempre bem grosso, bem grudado, grande quantidade, e que se eu perguntar essa paciente, muitas vezes ela diz, não, quase não tem um corrimento, é só um pouquinho, porque isso aqui não escorre, né? É espesso, não escorre. Nesse aqui embaixo, mais uma vez, vocês veem a ectopia, né? Com o colo, aqui é a parte avermelhada, a parte mais rosada, tecido escamoso, certo? E vê, mais uma vez, olhando, se a gente olhar o orifício, que o muco, a secreção que sai do colo, que é bem clarinha, transparente, né? Não é nada, não é pus, tá? Pergunta. A candidíase é vulvaginite, ela infecta vulva e vagina, não infecta colo, certo? Então, se a gente falar em doença em colo, não é candidíase. Aqui ela tem ectopia, que é aquilo que a gente falou que é fisiológico, só associado a hiperestrogenismo. Tanto é que, se a gente olhar, veja que não tem tanto conteúdo no colo do útero. Você vê que no colo do útero está bem transparente, só o muco, limpinho, e o conteúdo da cândida é na vagina, na parte mais ectocervical. Lembra que a gente diferenciou lá no começo? Por isso que a gente diferenciou a história dos epitélios. Ela tem predileção por onde tem epitélio escamoso. É mais em vulva e vagina, ou um pouquinho de colo mais ectocervical, tá certo? Perguntaram também se tiver relação sem preservativo, se pode ter manifestação com o parceiro. Às vezes, muito raramente, o parceiro pode ter algum desconforto, ardor, um pouco de prurido, mas é bem mais raro. Lembra que a cândida precisa de ambiente ácido para proliferar, depende da resposta imune, né, da resposta inflamatória, e em ambiente molhado e quente. O pênis não é, então, terminou a relação, não vai deixar a cândida, vai lavar e vai enxugar, muitas vezes não tem manifestação, até incomum. Homem que tem balanite, que tem inflamação né, do pênis por cândida, a gente tem, inclusive, que avaliar a imunossupressão, pesquisar AIDS, tá?
Então, não é transmissível. Então, se a gente parar para pensar, Cândida é IST? Não. Precisa tratar parceiro? Não. É simplesmente uma proliferação alterada de um fungo na vagina que pode, inclusive, fazer parte da flora habitual de alguns pacientes, certo? Então, o diagnóstico, sempre que a gente falar em vulvovaginite, queixa, apresentação clínica, né, o exame físico, o exame especular, avaliar pH da vagina, que aqui o pH é menor do que 4,5, que é o pH ácido da vagina, né, até 4, 4,5. E a histologia fresco, a microscopia, como a gente comentou, é ver o que é que tem de achado, ínfas e esporos. Se eu, nessa microscopia vai ter muito ou pouco leucócito, lembram? Muito leucócito, tem lactobacilos com estágio normal, habitual, e tem o achado de ínfas e esporos, que é o achado de fungo, tá? Então, esse é o achado da lâmina, se a gente fizer, de um paciente que tem a vagina com cândida. Aqui a pergunta. Em caso de sexo oral, pode haver transmissão e ter candidíase oral? Gente, não é uma transmissão tão absoluta. Claro que vai ter a colonização na oral, mas não necessariamente vai ter manifestação. Lembra que a gente pode ter, como é que eu digo, colonização sem ter manifestação. Então, vai ter colonização oral? Com certeza. Vai ter manifestação? Muitas vezes não. É mais comum um paciente imunossupresso, certo? Então, gente, aquilo que a gente estava comentando, escrevam. Para mim, qual é o achado, usa minha fresca, aquele da lâmina. Então, se eu colocar o conteúdo vaginal de um paciente com cândida na lama, o que é que vem à mente de vocês? Qual é o achado mais típico? A gente acabou de comentar, o que é que tem na lâmina? Pronto, ó, tem ínfula, tem esporo, sim. Tem leucócito muito ou pouco? Tem muito leucócito. E lactobacilos, tem muito pouco normal. Tem leucócito. Acorda, povo. Então, leuco alto, lactobacilos normais, pode estar até um pouco aumentado, e tem ínfesporo, que é o achado característico, tá? Então, acho que isso ficou claro para vocês, né? Então, agora entendem que às vezes vocês acham super difícil a história da leitura do exame a fresco, mas é só raciocinar. Se a gente entende qual é a manifestação, a gente sabe o achado. Se eu fizer o pH menor do que 4,5, que é o pH ácido da vagina, tá certo? Sempre que em vagina a gente falar em pH elevado, é acima de 4,5, tá bom? E aí, o diagnóstico diferencial de candidíase, sempre é os processos inflamatórios de vulva e vagina. Pode ser uma dermatite, pode ser herpes, pode ser líquen, pode ser uma vulvite química, irritativa, qualquer coisa que promova o processo inflamatório irritativo vulvar. E aí, às vezes, não é tão fácil a gente diferenciar, né? Às vezes é um desafio, tá? Como a gente tinha comentado, gente, das drogas eu vou falar mais para o fim, para a gente não perder tempo, tá? Então, como a gente tinha comentado, a gente trata pacientes sintomáticas. E como é que a gente trata? Começa mudando hábitos, tirar roupa quente, alimentação com menos carboidrato, né? Evitar o uso de antibiótico sem necessidade, e sempre uma via, ou é vaginal ou é oral. Como é feito o exame a fresco? Se coleta o conteúdo da vaginal, faz um esfregaço numa lâmina, uma gotinha de soro ou de hidróxido de potássio, que eu até coloquei naquele slide, né, que é o soro serológico ou o KOH, e aí já imediatamente olha no microscópio, certo? Então, vamos para a vaginose. Vaginose bacteriana. É a mais frequente, por quê? Porque ela é simplesmente uma alteração da flora vaginal. Alguém pergunta aqui, deixa eu só ver logo antes de comentar. Gente, carboidrato aumenta a proliferação, lembra, ó, gordura, pico de insulina, carboidrato, tudo isso aumenta a produção de estrogênio, certo? Intensidade de pouso e musculatura, tá? Então, glicogênio, lembram? Glicogênio é quem mantém a vagina ácida. Excesso de glicogênio mantém a vagina mais ácida e predispõe mais à cândida. Não é o carboidrato quem provoca candidíase, mas pacientes que têm colonização por cândida, se tiver uma vagina mais ácida, se tiver mais resposta inflamatória, tiver os outros fatores que vai manifestar. Então, para eu tentar diminuir um pouco a acidez e dificultar que essa cândida se prolifere mais e aumente a resposta.
Candidíase vulvaginal não costuma dar febre, não, certo? Realmente, se tiver, ou pense em outra doença, ou em outro órgão, na vulvaginal, não. Pronto, aqui, na vaginose bacteriana, é a mais frequente. 50% dos corrimentos, das queixas de corrimento são por vaginose bacteriana, tem uma prevalência de quase 30% nos Estados Unidos. Sim, corticóide é fator de risco para candidíase, tá? A vaginose, a principal manifestação clínica, odor, corrimento com odor fétido. Lembra? Na cândida, muita inflamação, prurido e pouco corrimento. Aqui na vaginose, muito odor, corrimento, e ó, aqui é ose, né? Eu sempre brinco, é ose, não tem inflamação. Então, o que a gente já tem de informação aqui? Se é ose, se não tem inflamação, como é que é a quantidade de leucócito? Muito ou pouco? Gente? Pouco leucócito, certo? Então, pouca inflamação, pouco leucócito. Eu perguntar, como é que é o exame a fresco da vaginose? Se é ose, eu não sei nada de vaginose, mas é ose, então leucócito não tem, tá certo? E aí, qual é o período também que eu tenho menos leucócito, que eu tenho a vagina menos ácida? Logo após, ou durante o período menstrual, e no coito também, porque no coito o sêmen é mais alcalino do que a vagina, certo? Então, tudo que diminua a acidez da vagina ou diminua a quantidade de leucócito também associado à redução do pH vaginal, vai ser associado a facilitar ou predispor a vaginose. Perguntaram se o parceiro pode ter fungo e causar candidíase. Assim, o homem pode manifestar, principalmente se tiver, né, for mais imunossupresso, pacientes que suam, que usam roupa quente, trabalham em lugar quente, mais obesos. Em termos de transmissão, homem e mulher não é comum, certo? Pode até, como eu disse, pode colonizar, mas não quer dizer que vai ter a doença. Então, lembrar que colonização por cândida pode acontecer, mas não quer dizer que vai causar doença. Então, não é uma doença sexualmente transmissível. Você pode ter a colonização sem ser doença. Tá? Por isso que a gente não precisa tratar parcerias. Nem o homem se a mulher tiver, nem a mulher se o homem tiver. Embora a mulher tenha muito mais facilidade para manifestar pela situação da vagina, tá? Então, voltando para a vaginose. Odor, né? Então, é logo após a menstruação, durante a menstruação, logo após o coito, e não tem inflamação, tá? O que é a vaginose bacteriana? Uma mudança da flora vaginal, com a perda da flora normal de lactobacillus. Então, se normal seria a gente ter lactobacillus e ter acidez, a vaginose é exatamente não ter acidez, não ter lactobacillus. E alguns aventam a possibilidade de, mesmo antes de ter a mudança da flora normal de lactobacillus, poderia ser tudo que provoque uma resposta polimicrobiana defensora. Lembra que eu comentei também que a gente também precisa ter algumas bactérias do nosso exército, só que elas têm que estar controladas pela quantidade de lactobacillus. Se os lactobacillus diminuem e essas bactérias proliferam muito, é problema, ou se tiver qualquer corpo estranho, qualquer alteração que estimule essa resposta imunológica, ou essa resposta bacteriana, certo? Essa proliferação bacteriana de defesa, eles formam tipo um biofilme, né? Então, se tiver corpo estranho, essas bactérias tendem a se juntar, formando um biofilme de defesa, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Vaginose ocorre no meio menos ácido. Não chega a ser alcalino, mas a gente pode citar aqui algumas vezes como alcalino. Alcalino para a vagina é um meio acima de 4,5, então é um meio bem ácido. Mas acima de 4,5 para a vagina já é um meio anormal em termos de acidez, certo? Então, abaixo de 4,5 a gente considera a vagina ácida, acima de 4,5 a vagina que não tem acidez normal, a vagina menos ácida que a habitual, que às vezes a gente usa de uma maneira mais grosseira, falando como alcalina, tá certo? Aí falaram aqui em urinar para evitar a vaginose. Tem que urinar depois do coito, é interessante, mas para a prevenção de infecção do trato urinário. Para a vaginose, não, porque a urina só passa em vulva, e a vaginose é no canal vaginal, é dentro da vagina, a urina não tem esse contato, então não facilita tanto, né? Embora, claro, se a gente urina também, o sêmen escorre, também retira, mas não tem muita associação, não, tá? Mas é uma boa pergunta. São objetos introduzidos, eu vou até colocar como os fatores, certo? Então, o fio do DIU, o paciente que usa coletor,
paciente que usa absorvente íntimo, então pode ter mais predisposição, anel vaginal, pode ter mais predisposição a ter vaginose por essa resposta polimicrobiana defensora. Mesmo que a vagina seja ácida, pode ter esse fator, tá? Então, são os fatores, são corpos estranhos na vagina, podem ser predispor a isso. E aqui, ó, só pra gente lembrar, que a parte de cima, eu falando da vagina normal que a gente tinha comentado. Então, os lactobacilos produzem ácido lático, que diminui o pH e mantém a flora normal, prevenindo o excesso de bactérias. Já se eu tiver uma mudança, que é o que ocorre na flora vaginal, da vagina, quando acontece a vaginose, o que é? Redução de lactobacilos, aumento do pH e maior proliferação de bactérias anaeróbias vaginais. Então, a maioria das vezes são bactérias que já existem, bactérias que fazem parte da flora normal, só que elas têm que estar numa quantidade habitual, como a gente tinha comentado anteriormente, a cândida, a Gardnerella, que é uma das bactérias que causa a vaginose, eles têm que existir ali, ou podem existir, mas numa resposta controlada. Se tiver excesso, é problema, aí vira doença. E aqui a gente tentando explicar um pouquinho o que acontece. Então, essas bactérias da vaginose, que aqui está citando algumas, elas produzem enzimas que degradam peptídeos, certo? E elas degradam peptídeo que está onde? Alguns que vão estar presentes na vagina habitualmente, e essa degradação produz aminas voláteis, então quebra o peptídeo em aminas, e essas aminas são podres, tanto é o nome das aminas, putrescina e cadaverina. E isso é quem dá odor, que alguém tinha me perguntado se era acidez que dá odor. Não, é a falta de acidez, facilita com que essas bactérias produzam enzima, que vão, a partir da secreção vaginal, produzir essas aminas que têm odor, tá? E, ao mesmo tempo, elas degradam também o muco cervical, que faz aquele tampão que eu comentei. Então, ela vai predispor à ascensão de bactérias que podem dar doença inflamatória pélvica, então pode entrar no útero e até pelve, né, pelo caminho em trompa e etc., e dar coriamnionite, que é a inflamação intrauterina na paciente gestante. Então, por quê? Bactéria degrada, ou produz as enzimas que vai degradar o tampão, eu tirei a proteção, eu tirei aquela rolha que protegia o útero. Viram agora o que a gente tinha comentado, que foi importante para a gente agora? Ficou claro isso? Pronto, e aí os fatores associados que também tinham perguntado aqui, quando eu falei em corpo estranho, que seria, né? Então, o que pode estimular essa resposta defensora, aumentando a proliferação de bactérias anaeróbias? Presença de corpo estranho, tampão, absorvente íntimo, uso de ducha em excesso. Claro, a gente sabe que a água não é estéril. Além do que, se a gente utiliza a água, o pH da vagina eleva. Isso se a gente lava a vagina. Diferencie bem na cabecinha de vocês o que é vulva e o que é vagina. A gente tem que fazer o asseio, a gente tem que lavar a vulva. É a área externa, são os lábios. A vagina, o canal vaginal não é para ser lavado. Se a gente lava, o pH tem que ficar por volta de 4, 4,5. Se a água fosse neutra, o pH é 7. E se a vagina passar de pH é 4,5, já pode ter vaginose. pH da água do Ceará, alguns estudos apresentaram pH próximo de 8. Então, imaginem, basta a gente fazer uma duchinha na vagina, vai tirar a secreção da vagina. O que acontece? Facilita, predispõe a fazer vaginose. E aí, uso de espermicida, tabagismo faz hipoestrogenismo, e aí o efeito oposto ao do hiperestrogenismo, por esse motivo, pode modificar. E nova parceria sexual, apesar de não ser uma IST, simplesmente por mudança de flora. Então, vai, como é que eu digo, colonizar a vagina com bactérias novas. Então, às vezes, quando a gente tem um parceiro novo, mesmo que seja um parceiro sem doença, né, sem infecção sexualmente transmissível, só esse contato de floras diferentes, com bactérias diferentes, vai colonizar, vai mudar a sua flora que estava equilibrada, pode desequilibrar a flora e passar a ter vaginose, certo? Pronto, aqui só para a gente tentar fomentar na nossa cabeça as manifestações da vaginose. Então, como eu falei, eose, então, bem grandão aqui, ausência de inflamação. Então, se eu pensar em leucócito, não tem leucócito. Qual é que é a gênese da vaginose? É exatamente redução de lactobacilos e aumento das bactérias, aqui eu botei Gardnerella como que é a nosso estereótipo, nossa bactéria típica, tá? Se eu tenho redução dos lactobacilos, o pH, manifestação clínica, pH elevado.
Se eu tenho muita bactéria, eu lembro que eu falei daquele biofilme, eu vou já mostrar o que são essas clucéus em imagem, tá, gente? Mas o que acontece? O excesso de bactérias, elas vão fazer um biofilme ao redor do corpo estranho ou das células que a gente chama de clucéus. Então, no entorno de uma célula epitelial descamada, a gente vê a célula, parece uma pipa, certo? A célula epitelial, quando a gente mostra nas imagens, nas lâminas. E aí, no entorno, fica aquele monte de pontinho preto, né? Formando aqui lembra do exército que eu falei? Então, aquele exército de bactéria tá indo ali. Isso a gente chama de clucéus, a célula-alvo, e as bactérias estão lá no entorno tentando fazer esse biofilme, por causa da alteração, elas fazem essa aderência, digamos assim, às células, tá? O aumento do transudato promove o corrimento homogêneo e a produção das aminas voláteis, pelo que eu comentei com vocês anteriormente. E aqui, lembra, é transudato, não é exudato, não é resposta inflamatória, certo? É só pela mudança da flora, o pH modifica, e aí faz com que tenha um transudato aumentado, não é um muco espesso, é um muco até mais fino, porque o muco é digerido, e aí isso aumenta o corrimento homogêneo. E as aminas, como a gente comentou, vai predispor ao odor. E quando é que se manifesta? Após o coito ou na menstruação, pelo pH elevado, que é como a gente sabe, que é o que nos importa aqui em termos de manifestação. Na verdade, as bactérias anaeróbias, a gente tem na vagina bactérias perguntaram aqui se as aminas puras é pelas bactérias de defesa ou anaeróbias. A gente tem proliferação habitual na nossa flora de bactérias anaeróbias que fazem parte da flora de defesa. São essas bactérias que produzem as aminas, certo? Quem produzem, na verdade, quem produzem as enzimas que digerem os peptídeos que transformam em aminas. A mudança da flora. Gente, não é tão associado, né, à mudança da flora desse sentido. A mudança da flora simplesmente em desequilíbrio e aumentar a proliferação de cândida, sim, mas mudança da flora de reduzir a acidez, não é associada à candidíase. Inclusive, às vezes fazem propaganda querendo repor lactobacilo para paciente que tem candidíase, tem nada a ver. Lactobacilos produzem acidez, faz manter um ambiente propício à cândida. Não é pela falta de lactobacilo que a gente tem cândida, certo? Então, não, e os representantes adoram fazer essa propaganda de lactobacilos para cândida. Não, lactobacilo a gente utiliza para vaginose, para equilibrar a flora da vagina, na paciente que tem vaginose. Aí a gente pode, às vezes, lançar a mão de conteúdos mais ácidos, antes tinham alguns cremes com ácido ascórbico, né, de vitamina C, para tentar acidificar a vagina e diminuir a recorrência de vaginose em alguns pacientes. Não com muito efeito, mas ajudava em alguns pacientes, tá? Gente, transudato é só a secreção, né? Então, só a secreção que transuda, né? Que solta, digamos assim, nas paredes vaginais, certo? Nada de muito a secreção normal da vagina, que não é o muco espesso, só o conteúdo mesmo. A alta frequência de relação sexual influencia nas doenças? Não pontualmente, mas se tiver predisposição à vaginose, lembrar que o sêmen tem é mais alcalino, pode facilitar essa mudança da flora, claro, né? Vai diminuir muitos momentos a acidez da vagina normal, tá? As duas coisas, gente. Então, assim, em que situação vocês acham que os lactobacilos podem diminuir? Lembra que a gente comentou? Se não tiver o alimento deles. Então, paciente hipoestrogênica, paciente que fizer atrofia vaginal por qualquer outro motivo, paciente com vagina pobre em glicogênio, não vai ter glicogênio como substrato para a produção de ácido lático, não vai ter alimento para lactobacilo, não vai ter um ambiente propício. Então, assim, pode ser só descompensação pelas bactérias, sim, concordo, por isso que as duas maneiras. Pode ser um excesso de produção de bactéria, e aí já provoca, ou pode ser a redução de lactobacilos por qualquer mudança que se faça, né? Basta, lavou demais, não só as bactérias se multiplicam, mas a gente retira os lactobacilos que vivem ali, dá uma modificada na flora, pode acontecer. Paciente hipoestrogênica também pode ter redução de lactobacilo, tá? Paciente após a menopausa. Vitamina C, vocês lembram que é ácido ascórbico? Então, se eu utilizo ácido na vagina, como é que vai ficar o pH da vagina? Mais ácido. Então, se o problema da paciente era ter um pH menos ácido, se eu coloco acidez, se eu coloco ácido ascórbico, ela fica mais ácida. Era uma
uma proposta, né, de que os laboratórios fizeram para a gente tentar usar um material acidificante na vagina, tá? Aqui só mostrando as manifestações da vaginose, vocês veem que a diferença daquele da cândida é um conteúdo bem mais líquido, isso aqui dá, você vê que até na vulva a gente vê escorrendo, não é inflamatório, certo? Então não tem resposta inflamatória, é simplesmente esse material, né, esse conteúdo vaginal dessa forma, tá? Aqui, que são as clucéus que eu comentei, essa parte rosada, com rosinha, né, com rosinha mais escuro no meio, com núcleo, isso é uma célula epitelial, e esse monte de pontinho pretinho ao redor são as bactérias fazendo esse biofilme. Então, isso aqui a gente chama de clucéus, é célula-alvo. Isso aqui é um achado bem característico da vaginose, certo? Deixa eu ver, tem aqui uma pergunta. Sim, se ela tiver, se ela tiver muita relação e fizer muito asseio, ela pode mudar a flora. O muco mesmo, então, por isso que ele fala mais em transudato, porque a própria vagina, ela vai produzir uma secreção mais fina, não é o muco, totalmente o muco catarro. Então, é essa secreção, ele degrada o muco grosso. É degradar no sentido, não é destruir, ele vai degradar, como é que eu digo? Como é que eu chamo, às vezes, desonerar, né, às vezes, da substância, na verdade, vai destruir o peptídeo, mas ele não some, ele vai se transformar numa substância mais fina, digamos assim, e a vagina também solta um pouco de transudato, a gente brinca como sendo suor da vagina, né, não tem um muco catarrão, que tinha o catarro mais grosso que ficava preso, esse catarro vai estar mais fluido, isso aí, por isso escorre mais, e a vagina produz, né, vai ter pela mudança da flora, um desequilíbrio no sentido de transudar mais, de ter um pouco mais de passagem né, de líquido transudato, certo? Pronto, e aí, para a gente fazer o diagnóstico da vaginose, ele se propõe esses critérios, são os critérios de Ansel. Tem que ter 3 desses 3 critérios, que é o que é? Esse conteúdo vaginal homogêneo, que a gente mostrou como é que é a característica, o pH, que é acima de 4,5, então, vaginose não existe em pH ácido, em pH abaixo de 4,5, pH ácido no sentido ácido da vagina, né? Lembrar 4,5 ainda é ácido. Mas em pH muito ácido, abaixo de 4,5, então, pH normal afasta, como eu coloquei aqui. Clucéus no exame a fresco, que é aquele achado que eu mostrei para vocês aí. Lembrar das outras características do exame a fresco. Não tem lactobacilos e não tem leucócito, tá? E o teste de UIF positivo, isso aqui é o teste das aminas que a gente chama. Como é? Se coloca coleta um pouco de secreção vaginal, se coloca uma gota de hidroxipotássio nessa concentração de 10%, e isso exala o odor. Isso simula a vagina alcalina e dá esse odor. Então, se isso acontecer, é porque a paciente tem vaginose, tá? Isso é um teste para detectar a presença dessa produção das aminas voláteis. E aí, aqui, assim como a cândida, paciente assintomática não tem vaginose, então ela tem que ter, né, o corrimento, tem que ter odor. E a presença de Gardnerella, em qualquer achado por si só, não é diagnóstico de vaginose. Ela tem Gardnerella porque faz parte da flora dela, tá bom? Porque algumas médicas prescrevem fluconazol? Também tem essa pergunta. Eu acho que é só porque vem 2 na caixa, só por isso, porque não tem indicação nenhuma para escrever fluconazol pro casal, viu, gente? Não é IST, vocês vão ver, vocês em qualquer local, não é indicado tratar, não precisa indicar para tratar parceria, não, tá? Às vezes é apto, sem nem pensar, ou às vezes é porque a paciente também gosta de tratar o parceiro e se sente mais segura, mas não precisa, não. Aqui só um quadrinho comparando pontualmente cada achado, cada um dos critérios de Ansel e os critérios como um todo. Lembrar a dificuldade, você fazer o exame, ter a queixa, fazer o teste, fazer pH, fazer um exame fresco que a gente muitas vezes não tem consultório. E aí, se a gente avaliar os critérios de Ansel por si só, olha a especificidade, 93%, e só o odor, a especificidade também, 93%. Olha a especificidade do só odor, 67%, e os critérios todos juntos, 69%. Então, se a gente parar para pensar, basta ter o odor, que a gente quase que tem certeza que a paciente tem vaginose, certo?
E aí, para corroborar com o nosso diagnóstico, bastava a gente ter também um pH acima de 4,5, porque se eu tiver um pH abaixo, já descartaria vaginose. Então, aqui é só para vocês entenderem por que a gente não faz tudo isso na prática, porque muitas vezes não precisa. O odor já é bem típico, mas um ou outro dos critérios aí a gente consegue ter essa segurança em dar um diagnóstico muitas vezes sem o exame a fresco. Na prática, a gente não tem facilidade de fazer o exame a fresco, né? Você teria que imediatamente fazer, ter um microscópio do lado, já colocar no microscópio a lâmina. A gente não tem esse artifício, esse suporte, tá? E aqui são só alguns, o que seria o padrão ouro, que a gente também não utiliza tanto na prática, mas seria avaliar nessa lâmina, uma coloração de grã, e fazer um score. Se vocês forem ver, quanto maior a pontuação, que é esse score aqui, maior como é que eu digo? O valor preditivo de vaginose. Então, quanto menor a quantidade de lactobacilos e maior a quantidade de Gardnerella, né, aí se fecha esse achado laboratorial de vaginose, tá? Só uma curiosidade. Pronto, então vamos lá para aquela lembrança. Aproveita aqui pH, gente, que eu também não coloquei, tá certo? Quais são as características da vaginose no exame? Então, do achado característico, o que que tem? Qual é o achado que a gente vê? Como é que tem leucócito? Muito pouco ou não tem? E lactobacilos. Então, odor, o teste positivo, né, o odor, presença de Klucels, que é o achado típico, quase não tem leucócitos, lactobacilos também ausente, e pH acima de 4,5, exatamente isso que é o nosso, acho que ficou meio, né, bem entendido, então fica fácil vocês entenderem a história do exame a fresco, tá? Pronto, ó, pouco lacto e pouco leucócito, muitas vezes a gente usa até como ausente, não, o comentário, tá? Então, perfeito, muito bom. Pronto, aí de complicações, aquilo que a gente comentou antes, lembra? Degrada o muco, degrada o tampão mucoso e facilita as bactérias ascenderem, então tudo de complicação intrauterina, se for fazer procedimento, aumenta o risco de complicação, de ascender e fazer doença inflamatória pélvica, vocês vão já ver que é uma doença por ascensão bacteriana, trabalho parto prematuro por inflamar, por infectar membranas ovulares, né, a placenta e as membranas amnióticas, certo? Infecção pós-parto, se ficar a bactéria numa área que vai ficar cruenta depois de soltar a placenta, pode piorar isso também. E aí, nossa última vulvaginística é a tricomoníase. Então, vamos lá. A tricomoníase é um protozoário com flagelo móvel. Essa é uma IST, não é infecção sexualmente transmissível. É bem prevalente e muito transmissível, né? Então, tem 70% de taxa de transmissão e acomete 1/3 das mulheres ao longo da vida. E é um IST. Então, a tricomonas, ela vai ser um pouquinho diferente das outras, que era essa mudança de flora, que ela é uma infecção. Ela tem predileção por epitélio escamoso, mas diferente de ser só vulva e vagina, essa aqui, ela pode colonizar e ter trofismo por esses outros epitélios escamosos. Tanto na vagina, é mais comum ela ter do colo uterino, que os outros não tem tanta, né, para colo uterino, na uretra, na bexiga, em glândula de Bartolin, que é uma glândulazinha que a gente tem nas laterais do introito vaginal. De achado de exame físico, uma coisa bem característica, quase que patognomônica, é esse aspecto do colo com microcerações. Não sei se fica claro para vocês aí, mas se a gente olhar esse colo aqui mais da nossa esquerda, né, ele é todo pontilhadinho de vermelho, isso aqui são microcerações, certo? São áreas que não têm as camadas superficiais do epitélio, a gente chama isso do aspecto do colo em morango ou framboesa. Quando a gente aplica uma substância iodada chamada Lugol, que é um teste que a gente chama de Schiller, o normal é que todo o epitélio escamoso do colo fique marrom. E a gente vê aqui que, nesse caso, ele cora de marrom, mas fica também pontilhado, umas áreas sem corar. Isso a gente chama de um colo tigróide. Então, isso aqui é bem uma característica do exame físico típico da tricomoníase, tá? É uma cervicite, e aí é uma cervicite de região ectocervical, com essas características, em morango, ou tigroide, ou onçoide, alguns falam, né? Então, os onçoides eu acho mais feio. E aí, o que acontece? Nesse aqui tem muita inflamação, certo? Tem um processo inflamatório intenso, e isso produz, na verdade, aqui nem é só transudato, é exudato, me desculpem, isso aqui é exudato, né? É inflamatório.
Aumentando o pH, e pelo aumento do pH, pode acontecer uma vaginose associada, e aí, a partir daí, ter odor. Então, assim, a tricomonas não promove corrimento com odor, mas 60% a 80% dos casos tem vaginose associada, e por isso, dentro das manifestações, pode ter odor. Então, assim, lembrem, vaginose tem odor, mas não tem resposta inflamatória, não tem proceose. Então, se eu tiver odor com inflamação, a gente tem que pensar em tricomoníase, certo? E aqui eu botei que pode alterar a histologia, é para a gente lembrar. A coleta da prevenção, né, a colpostologia, não é para ser feita para diagnóstico de vulvaginite. Isso é uma característica que a gente tem que ter bem em mente. Ela é para ser feita para prevenção de câncer de colo de útero. E o ideal é que a gente não faça em momento de processo inflamatório intenso. Senão, ao invés de ver muita célula epitelial, eu vou ver muito leucócito, e não vai ser um exame tão bom. Além do que, as células podem estar sofrendo uma certa agressão. E aí, isso fazer o quê? Ter alteração no resultado da colpostologia, uma suspeita de alteração na prevenção no paciente que não tem problema com isso, tá certo? E aí, 50% das pacientes são assintomáticas para tricomoníase, mas 1/3 delas vai se tornar assintomática dentro de 6 meses. Mas, de qualquer forma, é o único achado em exame que, mesmo em paciente assintomática, deve ser tratada, porque aqui é IST. E dentro das vulvaginites, é a única que a gente trata o parceiro também, tá bom? Frequentemente é autolimitada, principalmente em homens. E as características, inflamação, e pode ter odor, e aquele colo tigroide, como a gente falou. Então, ó, é um conteúdo intenso, mais amarelo esverdeado, bem de inflamatório, tem odor, pode ter prurido, né, processo inflamatório. Se o colo está inflamado, então pode sangrar durante a relação, ou pode doer durante a relação, e aí aqui a dispareunia pode ser de introito, porque a vulva pode estar afetada, e pode ser profunda também, porque a gente viu que o colo é bem inflamado, bem vermelho, tá? Aquele colo em aspecto em morango ou framboesa, pode ter sintoma associado, e o pH acima de 5, né, até bem alcalino, por isso a predisposição à vaginose, tá, gente? E se a gente fizer o exame a fresco, vai ver o parasita. Além do parasita, o que a gente vai ver mais? Me ajuda, então, vamos ter o quê? Muito ou pouco leucócito. Então, a gente tem muito leucócito, a gente tem pouco lactobacilo, é o pH mais alcalino, e a gente tem visualizado o flagelo, né, o protozoário flagelado, e a gente tem também, pode ter a presença também de Klebsiella, lembrar que pode ter a vaginose associada, mas o tipo, veio tricomonas, veio o protozoário flagelado móvel, muito leucócito e pouco lactobacilo, certo? Então, gente, ó, aí é uma questãozinha para a gente responder. Vejam aí, no celular de vocês, onde vocês estiverem vendo, vai aparecer a questão completinha, tá? Então, é um paciente de 35 anos, com queixa de corrimento vaginal abundante há 30 dias, no exame ginecológico, secreção branco acinzentada em pequena quantidade, com pH 4,5, teste das aminas positivo e não tem hiperemia das paredes vaginais. O que é que vocês esperam encontrar? Quem vocês acham que é? Quem é que dá o teste das aminas positivo, que dá queixa de muito corrimento? Ó, não tem hiperemia. Tá tendo uma competiçãozinha. Quando vocês vão responder, eu vou só ver aqui a pergunta que tem, tá? Sim, tricomonas é sexual. Então, da mesma forma, se você tiver uma criança com achado de tricomonas, avaliar abuso, né? É uma outra coisa que às vezes eles gostam de cobrar. Então, não faz parte da flora, e a transmissão é sexual, e a predileção realmente é por área íntima. Não tem muita colonização de tricomonas em outras áreas para poder ter essa contaminação e não ser sexual, tá, gente? E aí, aqui de resposta, então, pH 4,5, então tá limítrofe, mas, né, mais tendendo para cima. Teste das aminas positiva, quem é que tem odor? Vaginose. Quem é que não tem hiperemia, não tem inflamação? Vaginose. Então, o que é que a gente espera encontrar? Os achados de vaginose.
células guia, que são as clucelas, e não ter leucócito, tá? Excesso de lactobacillus se a vagina fosse ácida, então a vaginose, lembra que não convive com excesso de lactobacillus, exatamente a vaginose acontecer é o oposto, é a falta de lactobacillus, certo? Acho que deve ter sido alguma confusão de interpretação aqui para vocês. Vaginose bacteriana não é IST, lembra que eu comentei? Pode ter a manifestação quando tem novo parceiro, simplesmente uma mudança da flora, mas não é IST, não pega dele nada, é só uma mudança no caso do novo parceiro, não é uma mudança de flora. Pronto, o transudato da tricomoníase não ficou claro. A gente já tem transudato atualmente na vagina. Na tricomoníase, não é exudato, né, que eu até tenho que corrigir depois esse slide aí da tricomonas. Tricomonas é mais exudato, é mais purulento. O muco é grosso, é tipo um catarro. Lembram que a gente até comentou na história lá do ciclo menstrual? Na primeira fase do ciclo menstrual, o muco é mais fino e, por isso, a mulher nota, às vezes, em maior quantidade. Quando se vai para a segunda fase, que o muco fica mais espesso, ele escorre menos, então ele tem menos conteúdo escorrendo. O muco que fica, né, como é que chama? Preso, né, aprisionado na endosserse. Se tem degradação do muco, o muco vai se transformar num líquido. Imagina, por exemplo, álcool gel. Lembrada, fazer analogia para agora. Se a gente tem álcool gel mais espesso, a gente virar, ele não pinga, ele não escorre. Algumas vezes ele não muda de consistência e fica líquido, e quando você vira, ele escorre um monte, né? Então, é mais ou menos isso. Na vaginose tem aumento do transudato, na tricomoníase tem exudato, é processo inflamatório, é um corrimento como se fosse resposta inflamatória, meio purulento, certo? Então, ela tem o transudato da vaginose pela mudança de pH e por aí vai, e tem o exudato por excesso de leucócito, resposta inflamatória do corpo, e aí resposta inflamatória aumenta, como é que eu digo, vascularização, certo? Ficou entendido quem perguntou? Oi? Teste de Schiller é simplesmente, depois vocês vão ver mais em avaliação para câncer de colo de útero, tá, gente? Faz parte do exame ginecológico, a gente aplica uma solução iodada, que a gente chama de Lugol, a gente pinta o colo de marrom, vamos entender assim, essa solução iodada. O colo totalmente íntegro, saudável, ele fica todo marrom. Onde não pintar de marrom é onde não tem epitélio íntegro escamoso. Como na tricomonas tem aquelas microulcerações, onde tem as úlcerazinhas, ele não cora. Se a gente tiver uma lesão de HPV, que é um epitélio modificado, que não tem glicogênio, ele tem predileção por glicogênio. Então, o Lugol tem predileção por glicogênio, tá? Todo lugar onde tem aquele tecido de glicogênio fica marrom. Onde tem microulceração não fica, onde tiver tecido que não tem glicogênio, por exemplo, na ectopia, pode também não ficar, certo? Pronto, gente, essa outra, ó. Uma paciente tem corrimento, tem odor, tem prurido, tem dispareunia, tem inflamação no colo e o pH de 6, o que ela tem? Então, lembra? Odor e corrimento, ok, até pode ter vaginose, mas vaginose não dá prurido, vaginose não dá dispareunia, vaginose não dá inflamação do colo, vaginose não dá inflamação, tá? Então, na verdade, o que tem? Tricomoníase. Tudo que ela associa, ó, tricomonas dá aquela inflamação no colo, os outros não costumam dar tanta inflamação no colo, embora seja ectossexo, mas tem inflamação. Dor na relação, candidíase até pode ter, mas a vaginose já não dá. Prurido, candidíase pode até ter, vaginose não dá. Mas aí a candidíase não dá odor. Na candidíase não tem o pH de 6. Então, o único que fecha para todas essas características, tricomonas. Ok? Pode ter, mas não é um achado tão característico, ter linfonodomegalia inguinal, tá? A tricomoníase, gente. Então, odor fétido, conteúdo fluido, pH 4,8,
tem clucéus, né, células-alvo, e lactobacilos ausentes. Então, acho que está bem, foi mais uníssono, né, para vocês. Então, realmente a gente tem vaginose, acho que aqui está bem típico, tá? Gente, como já tá um pouco avançada a hora para vocês, vamos dar um intervalinho e eu continuo isso aqui, a gente já entra na aula de DIP, porque vai entrar muito de cervicite. Das células-alvo que pediram para falar. Só para a gente encerrar. Então, ó, as células-alvo são células as células-alvo são as células epiteliais descamadas que ficam no fluido vaginal. Quando a gente tem, vamos dar 20 minutos, certo? Começou às 15h50, tá bom? Okay. Dá para vocês 20 minutos? Pronto, as células-alvo é isso. Quando tem vaginose, mudança da flora, resposta polincrobiana defensora, essas bactérias vão fazer um biofilme, elas vão fazer como se fosse uma corrente ao redor das células do corpo estranho que tem na vagina. Quando elas estão em excesso, elas fazem essa corrente. E aí fica aquela célula, que é aquela imagenzinha que eu mostrei anteriormente, a célula, né, que parece uma pipa, no entorno, aquele monte de pontinho preto, que aquilo ali é a célula-alvo, certo? Certo, a gente tem que trocar a sala, viu? Fechando aqui.